levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou. E eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virara para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Pai, nessa noite também nós tememos olhar para o Senhor. O Senhor está neste lugar, e nós sabemos, sentimos, temos a certeza da sua presença nesta noite. E teu Filho, aquele de quem somos e a quem servimos, nesta noite recebe a glorificação especial, nessa noite de ceia, em que nós relembramos a morte dele, até que ele venha para nos buscar. Dirija, Senhor meu Deus, nesta mensagem, nesta palavra, e que tudo ocorra para a honra e glória de teu nome, que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, refletindo um pouco com vocês aqui nessa parte introdutória, eu quero relembrar aos irmãos sobre aquilo que sempre temos dito aqui, sobre a nossa qualidade, a religião atual a qual nós temos vivenciado. Essa religião atual, irmãos, muito dela tem sido forjada, criada com o homem. Então essa religião, ela nasce com o homem, ela é praticada em torno dos desejos do homem, e a esperança que o homem tem da religião que ele criou é apenas aquilo que ele mesmo molda para usufruir da religião. De que modo nós devemos nos reunir nesta noite especial em torno da mesa do Senhor? De que maneira nós devemos nos portar no templo de Deus? De que modo nós nos apresentaremos ao trono de graça do Todo-Poderoso? A resposta, eu penso que todos sabem, e se todos tivessem a oportunidade, todos diriam: nós devemos comparecer diante do nosso Deus de maneira reverente, ou seja, em reverência. E o dicionário, irmãos, não é o dicionário teológico, o dicionário secular comum mesmo, nos dá o que seja reverência. Reverência, meus queridos, é um respeito profundo por alguém ou algo, em função de suas virtudes ou das virtudes, em função das qualidades que essa pessoa possui ou parece possuir. É também consideração, deferência. Então, comparecer diante de Deus em reverência é comparecer perante de alguém que merece toda a nossa deferência, todo o nosso respeito, a nossa consideração. Irmãos, e o que nós temos visto nos nossos dias, a maneira em que muitos de nós temos comparecido diante de Deus, nada tem a ver com isso que nós estamos lendo aqui. Isso aqui não é nem dicionário, não é nem Bíblia. Estou falando daquilo que diz respeito à reverência no sentido comum. Sobre o texto, irmãos, Deus chamou Abraão, o comissionou para ser pai de uma grande nação. Dessa nação em que Deus constituiria em Abraão, a ele faria vir o Messias como veio. No Egito, irmãos, essa nação se estabeleceu para fugir da fome, ainda uma família pequena de 70 almas. Passado aquele tempo, irmãos, aquela família se tornou uma nação, e agora essa nação subjugada pelos egípcios, essa nação clama a Deus, e Deus vai agir em favor deste povo. Aí entra Moisés em cena, o homem que Deus escolhera para fazer esta obra, para receber a visita do Todo-Poderoso, para ser comissionado por Deus, foi Moisés. E o texto, irmãos, nos fala desse pastor Moisés, um funcionário pastor do seu sogro Jetro. A Bíblia diz que ele havia ido pastorear as ovelhas atrás do deserto. O narrador, irmãos, parece querer nos levar à compreensão de que Moisés, depois de 40 anos cuidando de ovelhas, o Moisés estava atrás do deserto, assim, não pensava em coisas grandes mais. Estava tranquilo, atrás do deserto, longe do movimento, longe das pessoas, das coisas, longe da popularidade. Moisés ali, apenas ele e aquelas ovelhas que ele cuidava. De repente, irmãos, é assim que o narrador nos diz, de maneira muito serena e tranquila, ocorre algo inesperado. Diz o texto: e apareceu-lhe
o anjo do Senhor. Anjo do Senhor no Antigo Testamento geralmente é Jesus, ainda sem encarnar. Ele é chamado de Verbo. E o anjo do Senhor, o Criador de todas as coisas, não é isso? Ele aparece em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia e a sarça não se consumia. Irmãos, essa foi a cena para Moisés. De repente, do nada, a sarça começa a se queimar, e a sarça não se consumia, ela não terminava de se queimar. Poderia até ser um fenômeno ali que ocorria mais comumente, da sequidão das plantas, etc. A sarça poderia, mas o problema não era queimar, o problema é que ela não parava de queimar, ela não se consumia. E Moisés então percebeu que havia algo diferente, algo extraordinário naquela queimada da sarça. E o texto nos diz, na NVI, isso é mais claro do que nas nossas outras versões, que Moisés desejava ver mais. Moisés desejava chegar mais perto daquele evento, de estar plenamente ciente do que se tratava. E a Bíblia então diz que ele virou-se. Mas na NVI e no hebraico o sentido é não apenas virar, mas virar para ir ao encontro, para aprofundar-se naquela cena que se lhe apresentava. Então, quando Moisés faz isso, ele conheceu o santo Deus que exige reverência. Nessa noite, irmãos, eu não quero convidá-lo a olhar para a sarça que queima. Eu não quero convidá-lo a olhar para os outros eventos ou para Moisés. Vamos olhar para o Deus que está no meio do fogo. O Deus que faz a sarça queimar. O Deus que chama Moisés. O Deus que te chamou. O Deus que está presente nesta noite. Vamos tirar o foco das outras coisas mais e focar na pessoa do Todo-Poderoso. Aquele que era, é e há de vir. Irmãos, esse santo Deus é o tema da noite. Ele exige reverência de cada um daqueles que se achegam a Ele. Primeiramente, essa reverência que parte do próprio Deus. Então Deus é quem exige reverência. O texto nos diz que Deus disse: Moisés, Moisés. E ele disse o quê? Eis-me aqui. E o que Deus diz para ele? Não te chegues para cá. Irmãos, aqui eu percebo a grande diferença que existe da religião natural para a religião revelada. Eu tenho pesquisado, irmãos, nessa área, ministro nessa área há alguns anos, em filosofia da religião, e nós debatemos muito isso com os alunos. Enquanto a religião natural nasce, e ela depende do ser humano, a revelada não. Ela não nasce com o homem, e ela independe do homem. Aqui, o Moisés não friquiçou nenhuma lâmpada para que o gênio aparecesse. O Moisés não fez nenhum sacrifício para invocar Deus. Não, Deus aparece a Moisés. Então a religião verdadeira é a religião revelada, que independe do homem e continua sem o homem. Irmãos, essa religião é a religião do Deus Todo-Poderoso. O homem nessa religião de fato revelada, ele apenas se adequa àquilo que o seu Deus exige. E nós temos que dizer isso, irmãos. Nós precisamos dizer isso. A igreja tem perdido isso. E nós estamos criando um Deus fast food, um Deus self-service. Irmãos, esse Deus que nós tentamos moldar, ele não existe. O Deus que existe é esse Deus que aparece para Abraão e diz a Abraão com autoridade: não te chegues para cá. Mas era o que o Abraão queria. Talvez você quer muitas coisas de Deus, mas Deus não quer te dar, nem inclusive que você se aproxime dele. Foi Deus quem foi a Moisés. Não é assim? Irmão, sempre é Deus que vai. Veja o Éden. Não foi Adão que saiu procurando Deus, não. Pelo contrário, ele correu e escondeu. É Deus que foi a Adão. Não é assim? É Deus que busca a reconciliação com o homem. E ele faz isso na pessoa de Jesus. Ele faz isso na pessoa do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Meus queridos, o Deus no Horebe é o único Senhor. E o Moisés aprendeu essa lição tão bem, que lá na frente, quando Moisés estava com o povo para entrar na terra prometida, em Deuteronômio 6, ele disse ao povo: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Irmãos, ouve Israel. Essa tradução lá para o grego, akue, ouça mesmo, ouve, que Deus é o único. Então Moisés aprendeu isso mais do que ninguém, a respeito do único Deus. E meus queridos, esse único Deus, esse Deus único, ele deve ser reverenciado. Irmãos,
Veja o que o salmista lá no Salmo 66:3 escreveu: quão terrível és tu. Deus é terrível, irmãos. Esse terrível é de extraordinário. Quão terrível és tu nas tuas obras, pela grandeza do teu poder se submeterão a ti os teus inimigos. Então, irmãos, quando nós nos achegamos diante desse Deus, nós temos que perceber que esse Deus é grandioso, é extraordinário, é poderoso, é glorioso, e sua glória enche a terra e enche o céu. A cena para Moisés foi uma cena estarrecedora. Por quê? Por que Moisés, irmãos, ficou impressionado com tudo aquilo que ele via e depois com tudo aquilo que ele ouviu da parte de Deus? É simples, irmãos. O estarrecimento de Moisés é porque Deus é um Deus santo, a terra em que ele estava era santa, o momento era santo, sagrado, e o mortal não poderia se atrever a chegar a Deus da maneira em que ele quer, da maneira em que ele pensa e da maneira em que ele pode. Então Deus vira para Moisés e diz para ele que não podia se achegar até ele. Mas que coisa gloriosa e bonita, Moisés chegando-se para falar com Deus. Mas Deus não quer que Moisés chegue perto dele. Moisés não tinha condições de chegar até ele. Nós temos que saber, irmãos, quem é o nosso Deus. Por que nós nos achegamos diante de Deus de qualquer jeito? É porque nós temos conhecimento muito raso, muito pequeno da pessoa de Deus. Quando nós temos conhecimento de Deus, irmãos, nós nos prostramos e clamamos: salva-me, tende misericórdia de mim. Esta é a palavra. É a palavra que Moisés vai nos dizer daqui a pouco. Ainda o salmista no Salmo de número 89 nos diz: Deus deve ser, vejam as palavras escolhidas a dedo, Deus deve ser em extremo tremendo na Assembleia dos Santos e grandemente reverenciado por todos os que o cercam. Irmãos, de que maneira nós estamos nos achegando a este Deus? De que maneira nós estamos nos relacionando com Deus Trino, Deus Todo-Poderoso? O Asaf, irmãos, no Salmo 82, verso 1, ele descreve uma cena que tem intrigado os estudiosos há quase 3.000 anos. Ele escreveu assim: Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Os estudiosos têm debatido a que Asaf está se referindo com esse texto. Alguns pensam que são anjos. Deus então está entre eles e faz o julgamento, e a direção e a decisão é de Deus. Que sejam os deuses pagãos existentes apenas na linguagem poética, que sejam os juízes humanos com autoridade que Deus dá para fazer julgamento da humanidade, e aí Deus é que decide de fato aquilo que deve ser o correto. A justiça está nas mãos do Senhor. Ou talvez o salmista esteja pensando nos deuses cananitas em volta, Baal, etc, etc, que são imperfeitos, passionais e parciais do juízo. Deus não. Deus é santo, é justo, é imparcial. Irmãos, tudo isso do Salmo 82:1, todos esses pensamentos não nos importam muito. O que nos importa aqui é que Deus é Deus único, irmãos. O que nos importa aqui é que Deus é Senhor absoluto. O que nos importa aqui é que o texto está nos dizendo que o Senhor é justo juiz. Deus é o juiz. Deus é aquele que deve ser reverenciado. Até na terra, irmãos, diante da autoridade pública, nós devemos ter certos protocolos. Por que não precisamos ter diante de Deus certos protocolos? Não, mas a reverência é exigida de cada um de nós que nos achegamos diante do Todo-Poderoso, como Moisés está para fazer, mas Deus o impede de fazê-lo. Este Deus age em busca de Moisés, este Deus age em favor de seu primogênito, esse Deus está agindo em favor de Jacó. Esse Deus está agindo em favor do povo de Israel, que está sendo oprimido no deserto. E Deus vai usar a pessoa de Moisés, mas Moisés precisa conhecer Deus. Irmãos, o Moisés havia passado os primeiros 40 anos de sua vida, irmãos, sendo treinado na ciência mais fina do Egito, ou do mundo daquela época. E ele possivelmente seria o faraó substituto. E o Moisés se achando, e achando que ele de fato seria alguém usado por Deus como uma espécie de Messias, para tirar o povo das dificuldades que enfrentavam naquele momento e que só aumentava. E de repente Deus o leva para o deserto, para que passasse ali 40 anos, aprendendo que Deus era tudo. Quando Moisés está pronto, ou seja, quando ele sabe que não é nada,
Deus então vai aparecer diante dele. E o Moisés quer virar-se e achegar-se para Deus. E Deus diz para ele: não chegue, não vem para cá. Essa palavra deve ficar em nossa mente, em nossos corações. Não te chegues para cá. Na minha e nas suas orações, sem a cobertura do sangue de Jesus, nós não podemos adentrar no Santo dos Santos. O autor aos Hebreus diz que nós devemos nos achegar com ousadia no Santo dos Santos. Nós precisamos chegar no trono, diante do trono do Todo-Poderoso. Mas nós não fazemos isso em nós mesmos. Nós fazemos na mediação de Cristo Jesus, do sacrifício de Jesus. E nós fazemos, irmãos, sob intermédio, digamos, da orientação do Espírito Santo, que nos leva, inclusive, a dizer as palavras certas nos momentos da nossa oração, quando nós estamos diante de Deus. Não te chegues para cá. Então, esse Deus que exige reverência, essa reverência é exigida do próprio Deus. Deus este que impõe as regras dessa relação. Irmãos, eu e você não podemos ditar para Deus o jeito que tem que ser o nosso culto. Eu e você não podemos falar para Deus o jeito que nós vamos combinar. Não pode ser assim, não é assim. Não seria nem religião. Por que eu digo isso? Outra área de pesquisa minha tem sido essa, na área da sociologia, religião. Irmãos, dentre outras coisas, vamos ler aqui o que a sociologia diz o que é religião. Religião é um sistema dogmático e moral. É veneração às coisas, crença, devoção. Religião é fé, é piedade. Religião é prática dos preceitos divinos ou revelados. Religião é temor de Deus. Religião é prestação de tributo ao ser divino. Preste atenção nessas palavras da sociologia. Não estou falando aqui de Bíblia não, irmãos. Prestação de tributos ao ser divino. A sociologia só reconhece o movimento como religioso se tiver essas coisas. Ora, irmãos, isto, e continua dizendo, é estabelecimento, é prestação de tributos ao ser divino, o estabelecimento de formas, a submissão a este ser. Então, a religião correta, ela tem que se adequar à maneira de servir a divindade. Assim tem que ser no hinduísmo, no shintoísmo, em qualquer outra religião. E no cristianismo também. Mas nós estamos querendo fazer uma religião que nós decidimos como será o nosso Deus. Nós estamos querendo a religião que nós decidimos o que nós queremos deste Deus. Nós queremos a religião que nós estamos querendo ensinar a este Deus. Até, irmãos, resolvemos cantar: quem entrou na mente do Senhor, né? Quão insondáveis são os teus pensamentos. Cantamos e nos alegramos e glorificamos, mas a nossa vida prática, irmãos, tem muito pouco de fato de submissão a este Deus e perguntar para Ele: o que o Senhor quer que eu faça? Deus está dizendo para Moisés: não te achegues para cá. Deus vai exigir de Moisés o jeito que as coisas têm que ocorrer. Irmãos, eu e você não queremos isso. A nossa carnalidade quer uma coisa do nosso jeito, do nosso modo, a nossa maneira, irmãos. E muito daquilo que nós chamamos de igreja evangélica hoje não é nem considerado religião. Esta é a conclusão que todos nós podemos chegar. Muitos querem ser os cristãos e mesmo eles colocam as suas regras para servir a Deus. Se Deus eu passo a entregar os dízimos. Isso é muito comum. Se Deus aquilo, eu não sei o que. É assim. Irmãos, isso não existe. Isso não existe na relação com Deus. Você está enganando a você mesmo. Você precisa reconsiderar a sua maneira de dizer-se religioso. Ou crente, como é o nosso caso. O servo não tem essa opção. O discípulo não deve estipular o que. O discípulo não pode estipular o onde, nem o como. O seu discipulador deve agir. Irmãos, Deus então ordena a Moisés. Irmãos, nós não queremos ordem. Nós queremos, irmãos, é ser bem tratados. Nós queremos é ter os nossos direitos garantidos. Nós queremos é ser felizes. Nós queremos é vir para o culto e que o culto seja uma bênção. E que nós batamos palmas. E que nós nos abracemos uns aos outros. E nos alegremos e saímos daqui felizes. Se possível com a barriga cheia, com a comida muito boa. E nos alegramos. E aí foi tudo bem. Não é isso que é religião, irmãos. Isso não tem nada a ver com a igreja de Jesus. Pode até ter essas coisas, mas não é a essência do cristianismo. Deus então vira para Moisés
e disse para Moisés o jeito que tinha de ser. Ele disse: tira os sapatos dos teus pés. Por que Moisés tem que tirar o sapato dos pés? Porque, Moisés, o lugar em que você está é terra santa. Você entrou neste lugar aqui, eu quero dizer para você, mesmo você visitante que ainda não entregou sua vida para Jesus de verdade, esse lugar é lugar santo, é lugar que nós temos que ter uma vestimenta adequada, é um lugar que nós temos que ter uma linguagem adequada, é um lugar que nós temos que usar o nosso corpo de maneira mais séria e reverente diante de Deus, porque Deus está no seu lugar, no templo, Ele está presente neste lugar. Tem muita gente, irmãos, fazendo da igreja bagunça. Há um tempo atrás eu fui ministrar para a família numa certa igreja, eu fiquei apavorado. E terminou ali a palestra e tal, e eles tiraram aquele troço todo e começou um movimento, uma muvuca dentro da igreja. Irmãos, é óbvio que Deus não habita em templo feito por mãos de homens, mas o lugar em que nós nos reunimos para o culto é um lugar separado, santificado, onde Deus exige reverência nossa. E muitos de nós, irmãos, mascamos chicletes durante o culto, mexemos no celular, e nós fazemos coisas que não devem, saímos para tomar água. Irmãos, essas coisas não combinam com religião, não é nem com a igreja de Jesus. Deus está neste lugar. Tira os teus sapatos dos teus pés, Moisés, é específico mesmo, porque o lugar em que você está é terra santa. E disse mais o Senhor: eu sou o Deus de teu pai. Olha o Deus das gerações aí, como se Deus dissesse para Miguel: Miguel, eu sou o Deus do seu bisavô, meu filho. Eu sou o Deus do seu avô Carlos lá no Pará, o Deus da sua mãe Carla Érica. Eu sou o teu Deus. Tira os sapatos dos teus pés. Tira o sapato, irmãos, nós precisamos tirar os nossos sapatos diante de Deus, porque Deus está diante de nós. Não adianta você e eu queremos chegar para Ele, para abraçá-lo, para receber dEle as benesses e as bênçãos. Esse Deus, irmãos, é fogo consumidor. Então não chega, Moisés, que eu vou te fulminar, eu vou te destruir, eu vou te matar. É isso. Reverência diante desse Deus. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Tirar os sapatos, irmãos, é tirar a firmeza nas coisas da terra. E está desprovido da segurança material, carnal, dependendo apenas de Deus. Eu disse isso no meu PG na última segunda-feira. De todas as pessoas que eu convivi nessa vida, meu pai foi a pessoa mais firme no que diz respeito às emoções. Não conheci outra pessoa que tenha aquela firmeza. Só vi meu pai entrar em algum desespero, mas controlado em 2 vezes. Toda a minha vida, 45 anos que eu tenho. Agora meu pai está numa cama. Gostaria ele de estar aqui na ceia. Outro dia ele disse para mim: o dia que eu for para a igreja, naquela cadeira, até usou outro nome lá, na cadeira de roda, eu quero que os irmãos estejam na porta me receber com alegria. Ele nunca nem disse isso. Nunca exigiu isso. Ele chegava aqui na hora do culto começando, mesmo sendo pastor, e ia embora antes do culto terminar. Vocês lembram disso? Ele está na cama, irmãos, dependendo de tudo e de todos. A sua firmeza emocional vai esvaindo. Sabe por quê? Tira a sandália dos teus pés. Diante de Deus, irmãos, nós não somos nada. Nós somos um bebê que depende, como essa criança que sai aqui, precisando de tudo e precisando de todos. Foi isso que Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, o vento assopra e não sabe para onde vem nem para onde vai. É assim, aquele que é nascido de Deus, aquele que é nascido de Deus tem que tirar a sandália, para que possa depender de Deus. Está desprovido de segurança material. Irmão, se você tem saúde, plano de saúde, você tem dinheiro, e você não sofre. Como alguém que está sem dinheiro, precisando, você não sofre igual. A carnalidade, a dependência apenas de Deus com a cara descoberta. Mateus 6,6 nos diz: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora teu pai que vê o que está em oculto, em secreto, e o teu pai que vê o que está em oculto te recompensará. Descalço ou sozinho, em frente ao Criador, quem nós somos? Nós somos o que somos. E o que somos? Pó e cinza. Se fosse Paulo aqui, ele diria: miserável homem que sou. Não é verdade? E o que Moisés, ou como Moisés respondeu a esta
a esse encontro com Deus. Diz o texto: e Moisés encobriu o seu rosto, porque Moisés temeu olhar para Deus. Irmão, você consegue imaginar como deve ter sido isso? Fazendo o sermão, eu chorei pensando nisso. Como é que deve ter sido isso? A sarça lá queimando, o Moisés de repente quer saber o que está acontecendo e ele acha aquilo extraordinário. Deus então ordena que ele não fosse até ele, e de repente Deus fala o que era para ser feito, e de repente o Moisés que queria já não quer mais. Sabe por quê? Quando Deus derrama da graça dele sobre nós e tira a nossa carnalidade, nós mudamos a nossa disposição. Quantas vezes o casal está querendo largar, brigar, a coisa está difícil, mas quando o Espírito Santo desce, que eles dão lugar ao Espírito Santo, irmãos, as coisas mudam e a disposição muda. Um pede perdão para o outro, mas não era um que estava errado, o outro dizia que não, enfim, mas todos os dois percebem os seus próprios erros e consertam, porque Deus entra e muda tudo. Agora o Moisés não quer nem olhar para Deus. O Moisés que queria chegar, ir até Deus, saber o que estava acontecendo, agora não quer mais. O Moisés encobre o rosto porque ele teme olhar para Deus. A relação minha com Deus e na sua com Deus, Ele exige esta posição de reverência nossa para com o Senhor. Eu não posso gastar aqui muito tempo, mas eu não posso também dizer sobre alguns homens que tiveram essa experiência. O primeiro aqui que eu quero falar, além de Moisés, foi Josué. De repente apareceu um sujeito no acampamento militar. Josué já era o comandante de Israel, e o sujeito está com a espada nua fora da bainha. E o Josué então era o chefe, comandante geral, presidente, tudo que você pode imaginar de alguém era o Josué. Então o Josué disse para ele assim: quem és tu, camarada? É um dos nossos ou daqueles que estão contra nós? E aí o moço diz: eu não sou inimigo de vocês, mas eu sou o príncipe dos exércitos do Deus Altíssimo. Naquele momento Josué, o comandante, dobrou os joelhos e adorou o Senhor. E ele fez mais. Ele perguntou assim: que diz meu senhor ao seu servo? Que diz? O que o senhor quer dizer? Pode falar. É assim, irmãos, que funciona diante de Deus. Outro exemplo é o exemplo de Isaías. Isaías é um homem da corte, um homem instruído, estudado. E esse homem, depois da morte do rei Uzias, capítulo 6, a Bíblia diz que ele vai ao templo adorar o Senhor. E aí, de repente, a Bíblia diz que o céu abriu. Isaías olhou e viu Deus, o trono de Deus. Irmãos, preste atenção nas palavras quando você estiver lendo a Bíblia. Leia palavra por palavra e espere que o Espírito Santo possa te mostrar o que é que você está lendo. Então diz a palavra de Deus que ele viu o Senhor, o trono sublime de Deus. Lá está assim. Ele viu mais, ele via a glória de Deus, a Shekinah de Deus que enchia aquela casa. E de repente também ele viu os serafins. Ele ouviu as falas dos serafins. Os serafins diziam assim: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E ocorreu algo, irmãos, extraordinário. Ao ouvir aquela voz, o texto nos diz que Isaías percebeu e os umbrais das portas começaram a tremer. De repente o lugar onde ele estava encheu-se de fumaça. E a posição, o posicionamento de Isaías não foi outro senão fazer esse clamor: então disse eu, ai de mim, que vou perecendo. É assim, irmãos, diante de Deus. Diante de Deus não tem inteligência, não tem riqueza, não tem dinheiro, não tem beleza, não tem esperteza, não tem manha, não tem nada disso, irmãos. Diante de Deus é prostrar e dizer: o que o Senhor quer que faça? Ai de mim que vou perecendo. O outro exemplo dos três eu quero falar de João, no Novo Testamento. João está em Pátimos, arrebatado. Só de falar em arrebatado já é um negócio extraordinário. Eu vi algumas pessoas arrebatadas, dentre elas a nossa irmã Meire. Possivelmente 87, 88. Ela ficou pelo menos 1h30 para 2 aqui arrebatada. Inclusive nós morávamos aqui atrás e ela foi para lá, e a irmã Meire foi lá para casa, e tivemos que orar para o Espírito permitir que o Espírito da irmã Meire voltasse para ela. Um negócio extraordinário. Depois a irmã Geni também foi arrebatada aqui num culto, numa manhã de oração, num sábado frio em nossa igreja.
E aí o João aqui está arrebatado. O João é um João velho, mas ainda um homem reverente. Tem gente que acha, porque é crente há muito tempo, tem dons espirituais, tem conhecimento bíblico, acha que pode chegar diante de Deus de qualquer maneira. Não pode. O João nos dá esse ensinamento aqui. E aí o João, irmãos, de repente ouviu de trás dele uma voz. E ele disse que a voz era uma voz como de trombeta, uma grande voz. E uma mensagem se ouviu. E aí o João virou-se para ver quem falava com ele. E ao virar-se para contemplar, ele viu a teofania. Ele viu a aparição de Deus. E ele declarou o seguinte: e eu, quando vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra. E disse para o João, dizendo-me, pôs a mão direita sobre o João: não temas, João. Quando eu leio esse texto, sempre eu lembro do Salmo 29. Ouve-se a voz do Senhor. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. Não é assim? A voz do Senhor faz tremer o deserto, faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor. E João está ouvindo a voz do Todo-Poderoso lhe dizendo: não temas, João. Eu sou o primeiro e o último. E o que vive, fui morto, mas eis aqui estou para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Irmãos, é assim que as pessoas de Deus comparecem diante de Deus. Não é com festividade, não é pulando e dançando, é dizendo: Senhor, o teu servo é um servo incapaz. O teu servo é um servo completamente dependente. Eu não estou dizendo, irmãos, que Deus não comparece para nos ajudar. Eu vou dizer isso daqui a pouco. Que nós não podemos fazer festividade diante de Deus. Não é isso. Nos alegrar e salmodiar e até dançar se for no Espírito. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo, irmãos, que nós precisamos saber que Deus é um Deus que exige reverência. Deus exige de nós um comportamento, irmãos, de admissão da sua divindade e do seu poder. Precisamos aprender de Deus, de como Ele de fato é. E precisamos corresponder a Ele como Ele quer. É do jeito dEle. Nós não cantamos isso aqui? Nós cantamos isso, irmãos. Irmãos, se tem uma coisa que vai pesar contra os crentes carnais no dia do juízo final, são as músicas. Abrimos as nossas bocas, os nossos lábios e cantamos, irmãos. E cantamos e salmodiamos. E você não pode, talvez não leve a sério as palavras que você está cantando, mas Deus leva. E um dia Ele vai cobrar seriamente sobre aquilo que você e eu estamos cantando. É do jeito dEle e não do nosso. Quem pode dizer amém? 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 Amém, assim seja. E você não está fazendo um mau negócio não, porque não tem outro jeito não. É assim mesmo. Ele exige o jeito que Ele quer e é assim que funciona. Quando nós enfrentamos os nossos inimigos, Deus, irmão, se posta em nosso meio para nos ajudar. E Ele se posta a nosso favor e diz: estarei contigo. Não pasme, não te espante, eu estou convosco, não é assim? E Deus está do nosso lado, pelejando as nossas pelejas. É assim que funciona, no nosso labor, na nossa luta, na nossa peleja. Mas quando, porém, nós estamos diante dEle, e essa noite foi uma noite que eu e você se separamos para estar diante de Deus, não apenas diante da mesa de Deus. Jesus está presente aqui nesta noite, quando a igreja propôs se reunir para relembrar a morte dele até que ele venha. Esta é a palavra de Deus em relação à ceia do Senhor. Ele se faz presente de uma maneira especial. Ele está aqui, irmãos, e diante dele só nos resta adorá-lo. Diante de Deus, irmãos, é contemplação da glória de Deus. Diante de Deus, irmãos, é pavor. Diante de Deus é temor. Diante de Deus é glorificação. Diante de Deus é exaltação. Amém? Glória a Deus.
Dá para sentir a presença de Deus. Eu quero convidar os músicos todos para vir. Nós vamos cantar a Ele a glória durante a ceia. Eu ia cantar outra coisa, mas esse hino não me sai da cabeça desde manhã, do coração, está muito pouco, muito menos. Eu ia pregar sobre isso. A Ele a glória. Quando você, daqui a pouco, quando nós cantarmos, permita que Deus compareça diante de ti. Quem sabe Deus vai abrir os olhos de muita gente nessa noite para ver o anjo do Senhor aqui, para contemplar a glória de Deus. Quem sabe? Diante de Deus é pavor, exaltação, glorificação. Mas isso só é possível, meus queridos, descalços, sem sandália nos seus pés. Deus, já tem tempo que não chora mais. Tem gente aqui que quando jovem, criança, falou línguas estranhas e não fala mais. Tem gente aqui que quando jovem abriu seus lábios para adorar o Senhor, já não faz mais. Tem gente aqui que quando jovem, quando criança, tinha esperança, hoje já não tem mais. Quantos de nós estamos vivendo sem sonhos, mortos? Deus está diante de ti. Tira a sandália dos teus pés, porque se Deus presente é um Deus que exige reverência, e Ele quer te abençoar, Ele quer tocar em sua alma, em seu coração, em seu interior. Mas você deve tirar a sandália dos seus pés. Queridos, o lugar em que você está é santo. Essa mesa é santa. A palavra de Deus é santa. O louvor é santo. E Ele, o Senhor, exige de nós a maneira em que Ele quer que as coisas sejam feitas. Diante de Deus, só nos resta o temor, o pavor. Eu gostaria muito que você ficasse apavorado. Eu estou apavorado diante de Deus. O meu coração treme, a minha carne treme, irmãos, diante de Deus. Gostaria que você sentisse a presença de Deus, que Ele sacudisse o seu cérebro, o seu interior, que Deus tocasse profundamente o seu sentimento, trocasse o seu coração de pedra, te desse um coração para chorar, te desse um coração e lábios para glorificá-lo em espírito e em verdade. Querido, você entrou aqui nessa noite, irmão e irmã, tira a sandália dos teus pés, porque você está no lugar santo. Deus é santo, o glorioso está presente nesta noite, e Ele passa em revista a cada um de nós neste momento, irmão. Ele passa diante de você nesse instante, e Ele exige de você reverência diante dele. Deus está no seu templo. Reverencie, tema o Todo-Poderoso. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Quem não te temerá, Senhor? Quem não magnificará o teu nome? Aleluia. Quem não te glorificará? Deus poderoso. Fala, Senhor. Renova, Senhor. Toca esse coração. Toca esse coração para que esse coração possa glorificá-lo agora. Se há espíritos demoníacos travando lábios e corações, está amarrado e desfeito pelo poder que há no sangue de Jesus. Essa noite é noite de glória. Essa noite é noite de adoração. Essa noite é noite de louvor a Deus. Essa noite é noite de Deus se revelar a ti, como se revelou a Moisés. Basta que você tire a sandália dos seus pés. O lugar em que você está é santo. O seu Deus é santo. O seu Deus é extraordinário. O seu Deus é terrível. Compareça diante dele reverentemente, porque a Ele glória. Eu quero orar. Senhor Deus e Pai, santifica os elementos da ceia neste momento, para o fim que nós propusemos, no nome de seu Filho Jesus. Estamos reunidos para lembrar a morte de seu Filho na cruz do Calvário e relembrá-lo até que Ele possa voltar. E se pudermos dizer alguma coisa que possa
nós podemos dizer: Maranata, venha esta madrugada, Senhor. Aleluia. Senhor, para tirar-nos deste mundo vil e cruel, para nos fazer um povo seu e nos transportar para um lugar que não haverá mais choro, mais lágrimas. Aleluia. Onde nós podemos de fato glorificá-lo na beleza da sua santidade. Deus, fale conosco. Muito obrigado. Abençoe cada um dos irmãos, a participação nossa da mesa do Senhor neste momento, para a glória do teu nome.